dias atuais estamos atravessando um momento de incertezas, né, e medo por estarmos, logicamente, passando por uma pandemia, né, que se caracteriza cada vez mais como um dos problemas mais sérios de saúde pública que talvez o país já tenha enfrentado. É comum que surjam em nós preocupações diversas. Essas preocupações surgem com pensamentos ou ideias que visam, tem como característica nos prevenir contra aquilo que a gente considera ameaçador ou perigoso. Embora naturais, essas preocupações, algumas delas podem se tornarem persistentes e acabam ocupando a nossa mente por uma grande parte do tempo. Muitas vezes fazendo surgir em nós sentimentos negativos, insônias, inquietação, desassossego, ansiedade, perturbações diversas e nos causando dessa forma um sofrimento. Qual de nós nunca atravessou um momento desse na vida onde nos pegamos com esse tipo de preocupação, hein? Pensando sobre isso e também em trazer para vocês algo que se relacionasse com o tema desses encontros, que é da resiliência e da resistência, eu pensei em trazer para vocês algumas dicas, poucas, né, desse livro aqui de Robert Leahy, Como Lidar com as Preocupações, para que vocês pudessem experimentar, caso se achem envolvidos, preocupados com algum problema atual, ou queiram ter alguma ferramenta que possa usar numa situação futura para lidar com esse tipo de pensamento, esse tipo de preocupação com algum problema que acaba, de certa forma, afetando a nossa saúde mental. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é a gente descobrir se essa preocupação que a gente está tendo sobre algum problema que nos perturba, se essa preocupação é uma preocupação produtiva ou ela é uma preocupação improdutiva. Para saber isso, a gente pode começar analisando o próprio problema a qual essa preocupação está ligada e nos fazer a seguinte pergunta: este problema que nos preocupa é um problema razoável ou é plausível? Para a gente entender ou descobrir se esse problema é razoável ou plausível, a gente precisa saber qual a probabilidade de ele acontecer. Se ele tem pouca probabilidade de acontecer, ele torna-se improvável ou não razoável. Agora, se ele tem média ou alta probabilidade de acontecer, este sim é um problema razoável ou plausível. Por exemplo, vamos dizer que você queira fazer uma viagem longa de carro. Você se preocupa em que o carro quebre na estrada. Então, você se preocupa em fazer uma revisão, em se preparar para isso. Porque esse tipo de preocupação é uma preocupação razoável, uma preocupação plausível, porque tanta experiência com outras pessoas, ou até com você mesmo, dizem que em viagens longas existe uma probabilidade média alta que aconteça algum problema mecânico com os carros. Então, esse é um tipo de preocupação provável, e razoável e plausível. Por outro lado, uma preocupação é implausível ou não razoável quando trata de situações, o problema que eu disse há pouco, que são prováveis de acontecer. Vou dar outro exemplo. Todos nós já temos conhecimento, né, de que as vacinas elas são seguras, né, e que as suas reações adversas elas são raras. Porém, existem pessoas que se sentem muito aflitos, muito preocupados em tomar vacinas com medo das suas reações adversas. Dentro dessa probabilidade de que as reações adversas são mínimas,
E dentro da probabilidade de que tomar vacina é um ato de segurança em relação à proteção contra uma doença que pode lhe causar a morte, então não é razoável que você gaste tempo com a preocupação que é improvável de acontecer, ou seja, tem uma probabilidade mínima de acontecer. Desta forma, podemos então dizer que as preocupações são produtivas quando estão relacionadas a problemas plausíveis ou prováveis de acontecer, e são, ao mesmo tempo, improdutivas quando relacionadas a problemas pouco prováveis de acontecer. Um outro aspecto importante também para analisar é quanto a nossa ação, quanto a sua ação pode interferir no resultado ou na solução daquele problema que te preocupa. Se você puder fazer algo imediatamente ou num curto espaço de tempo em relação ao que te preocupa, essa preocupação pode se tornar produtiva, pois estimula uma ação para a solução do problema. Como no exemplo anterior da viagem longa de carro, então havia uma preocupação em relação ao carro quebrar na estrada, etc., que foi um estímulo para a ação de buscar prevenir, buscar fazer uma revisão no carro, etc. Então, dessa forma, essa preocupação foi uma preocupação produtiva. Mas quando você não tem como agir para mudar o resultado ou o desfecho daquilo que te preocupa ou do que você teme, ou seja, isso não depende somente da sua ação para que você resolva esse problema, essa preocupação, ou seja, esse investimento mental, essa preocupação, ela se torna improdutiva, porque você não tem o que fazer para obter sucesso nisso, né? Você pode até agir, mas você não vai ter certeza de que você vai obter sucesso nisso. Vou dar um exemplo comum, principalmente quando a gente está começando os relacionamentos, porque a gente quer manter um relacionamento amoroso, e é normalmente comum a gente querer se preocupar em fazer, né, com que a outra pessoa nos ame do mesmo jeito, ou tenha essa correspondência de amor para a gente. Se essa preocupação for excessiva nessa situação, ela se torna improdutiva porque a gente não tem um método ou uma ação que possa nos garantir isso. Por mais que a gente faça algo que satisfaça os desejos dessa pessoa, a gente não tem como garantir que essa pessoa vai ter uma correspondência amorosa com a gente. Ou seja, se a gente se preocupar muito nisso, essa preocupação é uma preocupação improdutiva que não depende só da gente, né? A gente não tem como garantir com a nossa ação o sucesso ou a resolução daquilo que a gente tem neste caso. Resumindo, lidar com as preocupações requer que buscamos analisar se essas preocupações são produtivas, ou seja, que nos impulsiona para a ação, ou improdutivas, onde não há o que fazer, não há nada que nós possamos fazer para mudar o resultado. Portanto, não vale a pena gastarmos tempo nem saúde com elas. Aceitar a realidade e se comprometer com as mudanças, transformar fracassos em oportunidades, reconhecer as emoções e saber lidar com elas e assumir o controle do tempo, no sentido de se concentrar no presente, são também formas que
que nos auxiliam a lidar com as preocupações. Bom, então é isso nesse espaço de tempo. Espero ter trazido algo de novo para vocês e eu desejo tudo de bom, muito boa sorte e estarei sempre aqui caso precise. Meu nome é Edson João, sou psicólogo e até breve. Com as incertezas que tiver, em cada curva pra lá e pra cá, qualquer desvio pode transformar a ponta de um universo em explosão, coisas profundas